Pessoal, boa noite a todos e todas. Hoje nós damos início ao nosso colóquio, né? Colóquio Ciências da Religião e Debate. Espero que aproveite o máximo do nosso colóquio. A gente vai ter início agora com a palestra do nosso querido aluno da nossa especialização. É orientador educacional, licenciado em História, licenciado em Matemática, aluno da nossa especialização de Ciência da Religião, já concluindo, nosso queridíssimo especialista Alessandro Costa. Alessandro, fica à vontade, momento seu agora. A gente vai dar 30 minutinhos aí, quando chegar perto eu te aviso, viu, Alessandro? Tá bom, obrigado, professor. Uma honra estar aqui com vocês nesse colóquio. Principalmente agora chegou o professor Alberto Flores, foi nosso professor numa das nossas disciplinas. Estamos muito contentes com a presença do doutor. Vou projetar aqui, então. Então, pessoal, a minha palestra hoje eu quero levar mais como uma conversa, vamos dizer assim, um despertar para nós que estudamos ciências da religião. Então, a palestra ela é Diálogo Interreligioso, Construindo Pontes para a Paz e a Tolerância. Ela é uma palestra mais ampla propriamente do meu TCC, que eu tenho como orientador o professor Dr. Hugo Brandão, né? Quero deixar o agradecimento inicial já ao professor Hugo. O trabalho não existiria sem as colaborações dele. E aqui eu resolvi trazer de uma forma mais ampla, porque o nosso TCC ele é um artigo. Então, nem tudo que está aqui estará no artigo. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar. Tá? A educação interreligiosa ela vai além de uma simples transmissão de dogmas, né? Visando o desenvolvimento de competências interculturais e a promoção de convivência pacífica. Em um cenário de pluralidade cultural e desafios educacionais, essa abordagem torna-se essencial para construir uma sociedade mais justa e acolhedora, né? Então, esse é o enfoque do nosso trabalho, né? Ela destaca a importância da educação religiosa como ferramenta para promover o respeito à diversidade religiosa no Brasil, explorando como o ensino interreligioso pode minimizar os impactos da intolerância religiosa e contribuir para uma sociedade mais inclusiva e democrática. Então, nosso trabalho, basicamente, ele é uma revisão bibliográfica, né? Onde a gente vai trazendo certos aspectos para depois chegar na tríade que nós vamos ver mais à frente, né? Então, durante essa nossa pesquisa, a gente viu certos aspectos importantes de serem questionados, até para entender o cenário que a gente está vivendo, né? Então, no que se refere à diversidade religiosa no Brasil, nós vimos a questão da essência brasileira, da formação cidadã e da educação religiosa como espaço estratégico. A essência brasileira, a gente tratou a questão da diversidade relacionada à própria essência brasileira, né? Refletindo a riqueza cultural do país, mas que, por essa riqueza também, ela tem um tensionamento que acaba impondo desafios, especialmente para nós, educadores. A gente também trabalha no artigo, na pesquisa, a questão da formação cidadã, né? A maneira como as crenças são ensinadas nas instituições de ensino, né? Porque a gente sabe que a educação religiosa ela acaba tendo um papel fundamental na formação dos indivíduos, na construção de uma sociedade plural e democrática, como a gente quer e como é a brasileira, né? E a gente quer, através disso, minimizar a questão da violência e também do proselitismo dentro das nossas escolas. A gente acha também que a educação religiosa ela é um espaço estratégico, né, para a promoção do respeito à diversidade, né, e que ela não seja uma simples transmissão de dogmas específicos, né. Então, a gente quer que haja uma modificação, vamos dizer assim, no status quo da educação brasileira, que mesmo com toda a bagagem que a gente vai ver de legislações, né, de lutas, né, de questões políticas, a gente vê que ainda a gente vive, infelizmente, num contexto de maioria, vamos dizer assim, proselitista dentro das instituições. Também vimos
fazendo uma recapitulação histórica dentro do artigo, que a intolerância religiosa é um desafio persistente, né, relacionado a raízes históricas, manifestações contemporâneas e o próprio ambiente escolar. Né, no que se refere às raízes históricas, a gente viu que é a questão de uma supremacia de manifestações religiosas do conquistador, né? Vamos dizer assim, da questão da nossa própria formação enquanto país, né? De ideologia cristã. A gente também viu sobre a questão da intolerância, a questão da exclusão social, restrições legais, violência física, simbólica, marginalização de grupos religiosos minoritários, que a gente vai ver no decorrer dessa apresentação. E a gente vê também que dentro do ambiente escolar a gente também tem um problema persistente de intolerância, muito em virtude da questão de... Alessandro, com licença, desculpa te interromper. Algumas pessoas estão falando que está muito baixo o teu som. Para mim não está, mas no chat tem várias pessoas comentando isso. Então, como eu estava falando na questão do ambiente escolar, a gente vê que existe uma má compreensão e até algumas crenças que são, vamos dizer assim, rejeitadas ou mal compreendidas, né? Um exemplo claro disso, que a gente trata também no artigo, é a questão da demonização das divindades africanas, como o Exu, né, o orixá do candomblé, que ele foi associado pelos colonizadores católicos à questão do demônio, né? Então, essa discriminação ela persiste até hoje, afetando a liberdade religiosa e os direitos fundamentais de muitas comunidades. Então, a gente faz dentro do artigo também uma questão de como se deu a educação pública interreligiosa no Brasil, né? No período colonial, ela foi utilizada como ferramenta de doutrinação católica, né? Através do Ratium Historium, que foi utilizada pelos jesuítas. E aí ali a gente faz um apanhado e depois já vai para os anos de 1980. Por quê? Porque mesmo com a proclamação da República e outras coisas mais, não mudou muito a forma, a dinâmica como a educação ela era apresentada na escola. A partir dos anos 80, quando tem a inserção de grupos antes excluídos, é que começa as primeiras as tensões, né, a ganhar força, né? E aí vem a questão da Constituição de 1988, que reconhece o pluralismo como valor normativo, né? Então, a gente tem ali no artigo 5º, né, torna-se inviolável a liberdade de consciência e de crença, né? E aí a gente vê que a nossa Constituição, ela fala 76 vezes em sua redação sobre direitos. Então, a gente vê que não é porque falta de legislação, mas é uma questão de comportamento mesmo, né? A LDB, de 96, trata o ensino religioso como formação básica cidadã, né? No seu artigo 33, ela passa a se configurar como parte integrante necessária à formação básica do cidadão, e a BNCC 2018, a consolidação da pluralidade de crenças nas escolas. Então, a gente vê que ela teve todo um processo de evolução, né? Seguindo, a gente trata dos marcos legais, né, da LDB, que ela é baseada na nossa Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, como ela faz parte da formação básica do cidadão de matrícula facultativa. A Lei 10.639 de 2013, obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira, a gente trata isso também, né, que o movimento negro, que há anos denunciava a invisibilidade, ela começou a fazer pressão, ganhou o seu direito, né, fez valer o seu direito, que acabou, consequentemente, também trazendo para os currículos escolares a questão da história e cultura indígena, já na Lei 11.645 de 2008, e uma das mais importantes que eu acho também, né, aqui a BNCC, ela buscou fazer a transposição didática do conhecimento científico para o escolar, né, o reconhecimento da área como componente do currículo,
e a Lei 11.635 de 2007, Dia de Combate à Intolerância Religiosa, né, que é em homenagem à mãe Gilda de Ogum, né, que era uma religiosa, uma ativista social, né, de nome Gildásia dos Santos, e Santos, que acabou infartando em 2000, nessa data, 21 de janeiro, que teve o seu terreiro vandalizado em Salvador, né? Seguindo, a gente também verifica dentro da nossa pesquisa bibliográfica alguns desafios de implementação dessa educação interreligiosa, né? Especialmente por influências políticas neopentecostais, né? Interação entre poder político e religioso, impactando o ambiente escolar, a nossa herança confessional, como a gente já falou na introdução desse trabalho, né? Um legado histórico da colonização europeia de ideologia cristã. Também encontramos algumas ambiguidades legais que a gente vai ver aqui, de leis e normas e decretos que oscilam entre a secularização e a influência religiosa, e o proselitismo, né, as práticas de conversão religiosa em espaços educacionais dentro do ambiente escolar. E aí eu trouxe aqui, o pessoal quiser participar também em casa, aqui tem o QR Code, a gente vê que existe uma influência política dentro da questão do ensino religioso, né? Que eu trago aqui para vocês aqui, do UOL, aí aqui nesse QR Code aqui vocês podem ir direto para a reportagem, né? Projetos de lei religiosos na escola, né? A gente vê que pelo menos 13 capitais apresentam projetos de lei sobre temas religiosos nas escolas. As propostas incluem disponibilizar a Bíblia nas bibliotecas, usar o livro como material de apoio, autorizar intervalos bíblicos durante o recreio e criar espaços para mediação religiosa, né? E aí, os especialistas, eu me aprofundei um pouco mais, a gente vê que os especialistas em educação afirmam que essas propostas são inconstitucionais. A justificativa dos vereadores, pessoal, eles alegam, para quem quer fazer esses projetos, né, eles alegam proteger os professores que desejam usar a Bíblia. A cultura da paz defende que os projetos podem diminuir o bullying nas escolas. Afirmam também que a questão da maioria cristã, né, argumentam que 70% da população se declara cristã, citam o preâmbulo da nossa Constituição para a justificação e dizem que o Estado é laico, mas não proibitivo, né? E argumentam que existe uma lei federal que os ampara, que é a Lei número 14.969 de 2024. Quanto à inconstitucionalidade das propostas, pessoal, a Constituição Federal, o especialista afirma que as propostas religiosas em escolas são inconstitucionais, vai contra a questão da LDB, né, que assegura a laicidade nas escolas públicas. Precedentes do STF, pessoal, em 2021, o STF declarou inconstitucional a lei que obrigava a disponibilidade da Bíblia, e ações judiciais, a gente traz também, na Paraíba, a Justiça julgou inconstitucional a lei que sugeria a leitura bíblica. E aqui eu trago para vocês, pessoal, um mapa que apenas Porto Velho, das capitais todas do Brasil, apenas Porto Velho define que os pais devem ser avisados sobre as atividades de cunho religioso. Nós temos estados onde há autorização da Bíblia na biblioteca, que utiliza a Bíblia como material de apoio, que autoriza intervalo bíblico. Então, esse é o cenário do Brasil. E aí, pessoal, também tem o QR Code aqui, se vocês querem ver, ele se baseia muito nesse preâmbulo aqui, que aí está aqui em vermelho, aqui, ó, sobre a proteção de Deus. Então, é um dos argumentos que os vereadores e a bancada evangélica utiliza para fazer leis e normas, vamos dizer assim, colocando o cristianismo vamos dizer assim, num status superior às demais denominações. E aí eu também trago aqui, vocês podem conferir nesse QR Code, a Lei 14.969, é uma lei federal, que está assinada pelo presidente, de 13 de setembro de 2024, onde são reconhecidas as expressões artísticas cristãs e os reflexos e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos como manifestação cultural, o que vai, e aí começa o choque, aquele que a gente falou, entre secularização e a questão
identitária religiosa, né, que vai contra a própria LDB aqui, ó, na unidade temática a gente vê que todas as denominações ali devem respeito e estão em grau de igualdade. E aí a gente tem o choque da LDB com essa lei aqui, né. Aí a gente fez uma análise aqui, né, da lei em si. A gente vê que ela apresenta diversos problemas, né? Ela vai contra o artigo 19 da Constituição. Então, ela tem um sério problema, né, de relação com a Constituição, mas é uma lei federal. E aqui a gente trouxe aqui para vocês a questão dessa lei na percepção do cientista da religião, né, de nós que estudamos aqui, e ao fazer um favorecimento de uma religião específica, a lei ela privilegia uma tradição religiosa em detrimento de outras já tão marginalizadas, né, que merecem estar igualmente presentes na formação cultural brasileira. Elas violam o artigo 19 da Constituição Federal, né? É uma, vamos dizer assim, uma aliança vedada, né? Que a gente tem que o cristianismo ele não pode ser associado como religião oficial, né? Por causa da nossa Constituição, que é um Estado laico. Confusão entre cultura e religião, né? Então, está existindo uma tentativa de secularizar uma religião específica, transformando em cultura nacional, enquanto se ignora as demais, e acaba criando uma hierarquia, né? Um impacto nas outras religiões, acaba criando uma hierarquia legal entre as diferentes crenças, colocando as demais tradições religiosas em posição secundária ou marginal na formação cultural do país, o que é, vamos dizer assim, segundo a nossa Constituição, inconstitucional, né? Aí tem a crítica aqui dos especialistas, né, que o Brasil não é um país cristão, mas de maioria de cristãos declarados, então não pode haver essa lei, mas ela existe, pessoal, ela existe. Aqui eu trago alguma questão também sobre as experiências internacionais, sobre laicidade, né, alguns aspectos, como, por exemplo, a Lei de Separação de 1905 da França. Trago a primeira emenda dos Estados Unidos, todas elas, no México, a questão de lutas liberais, né, o Canadá também, com as suas questões, sempre buscando, a gente vê que não é a questão da religião e do Estado, ela não é uma questão só brasileira, ela é do mundo inteiro, e a gente vê que é um assunto bem espinhoso, da maneira onde se quis colocar o Estado como um Estado teocrático, vamos dizer assim, não deu certo, e da mesma maneira que quis se apagar a questão da religião, da vida das pessoas, também não deu certo. Então, é um assunto bem espinhoso. E aqui a gente trouxe os principais documentos, né? Carta Canadense dos Direitos das Liberdades do Canadá, a Lei Francesa de Separação da França, a primeira emenda constitucional da Constituição dos Estados Unidos, Constituição Mexicana. Aí aqui a gente tem os marcos legislativos legais, né? A Lei da Separação, em 1905, e a Constituição de 58, uma postura ativa do Estado francês, né, na promoção da neutralidade no espaço público, proibição de símbolos religiosos ostensivos nas escolas, Lei do Véu de 2004, agora com a questão islâmica. Então, a gente vê que os países também estão enfrentando certas dificuldades. Os Estados Unidos já tem uma questão da separação com cooperação, onde a primeira emenda ela traz a questão, uma relação de cooperação em certas áreas, elementos religiosos presentes em cerimoniais oficiais e símbolos nacionais. O México, de anticlerial a moderado, né, a lei de reforma do século XIX e a Constituição de 1917 evoluiu para um anticlericalismo militante, para uma postura mais moderada após as reformas de 92 e 2012, que incluiu explicitamente o termo laico. Então, desde 2012, o México passou a ser laico também. O Canadá, a laicidade aberta, né, a Carta Canadense de 82, permite a expressão religiosa no espaço público. Quebec, né, que é a região francesa ali dentro do Canadá, adota uma abordagem mais próxima do modelo francês, com a lei
21 de 2019, que acabou gerando algumas tensões com o resto do país, onde alguns religiosos classificaram o Canadá como um país pós-cristão. E aí eles estão nesse debate desde então, pessoal. Então, a gente trouxe aqui também a formação cidadã desses países também. Na França, a escola pública é considerada o principal espaço de formação do cidadão republicano, livre de influências religiosas. Né? As leis Jules Ferry estabeleceram a educação pública gratuita, obrigatória e laica, e a lei do véu 2004 proibiu símbolos religiosos ostensivos nas escolas. Para os franceses, a escola deve ser um espaço neutro, onde as crianças são formadas como cidadãos antes de serem membros de comunidades religiosas. Já os Estados Unidos, a Suprema Corte declarou inconstitucional a oração obrigatória nas escolas públicas que acontecia, e o ensino do criacionismo, né, como alternativa à teoria da evolução. Mas existe maior tolerância à expressão religiosa individual dos estudantes. O sistema educacional americano inclui escolas privadas religiosas, que podem receber certos tipos de financiamento público, refletindo a ênfase na liberdade religiosa. Já o México e Canadá, né, no México a educação é laica, é princípio constitucional desde o século XIX, historicamente interpretada de forma restritiva, proibindo qualquer ensino religioso nas escolas públicas. As escolas privadas religiosas devem seguir o currículo oficial. Já o Canadá apresenta um modelo único com variações regionais. A lei da Constituição de 1867 garantiu o direito de minorias protestantes católicas estabelecerem escolas denominacionais com financiamento público, direito que continue em algumas províncias. Aqui eu também trago não vou me ater aqui, mas eu trago uma explanação sobre os desafios contemporâneos e convergências, né, que a França está enfrentando um problema de integração com a comunidade muçulmana. Os Estados Unidos, tensões entre liberdade religiosa e outros direitos, especialmente da questão de casais homossexuais. No Canadá, a briga de religiosos com a Suprema Corte. E o México, ele está, vamos dizer assim, sendo invadido pelas igrejas evangélicas, né, que eles eram de maioria católica, então eles estão se acostumando com a questão do pluralismo religioso. E aqui, pessoal, para nós, a gente pode estar dizendo assim, mas por que a gente tem que estudar isso, pessoal? Porque isso está gerando violência direta contra os professores. Já faz tempo que saiu do campo do debate. Aí eu trago para vocês também, aqui nesse QR Code, vocês podem acessar a reportagem, né? Eu trago o caso da professora Sueli Santana, adepta do candomblé. Ela foi chamada de bruxa, demônia, macumbeira, satanás, feiticeira por 3 alunos evangélicos, né? Acabou escalando para o apedrejamento pelos estudantes em outubro e novembro de 2024, foram 2 ataques, e o motivo básico foi porque ela usou o livro ABC Afro-Brasileiro, de autoria de Caroline Cunha, em sala de aula. A Sueli afirma que chegou a ser proibida pela Secretaria de Educação de trabalhar com a obra, né? A escola nega e afirma que logo que soube acolheu a docente, mas a gente, verificando, não foi bem isso que aconteceu, segue em segredo de justiça, pessoal, tá? E aí eu fui, né, não quis trazer o download do livro, porque tem os direitos autorais, mas eu trouxe também esse QR Code aqui que você pode acessar, o guia de leitura do professor. Eu queria saber se os aspectos presentes do livro atendiam ou não a 10.639 de 2003, né? E aí a gente fez uma análise quanto à questão do resgate histórico, da valorização da cultura afro, das sugestões e práticas pedagógicas, do fortalecimento da consciência negra, né, trabalhando a consciência negra, levando os alunos a reflexões sobre a continuidade de luta por igualdade racial. E a gente, analisando tudo isso, a gente viu que o livro atende integralmente os objetivos da Lei 10.639, funciona como recurso didático para professores implementarem a lei em sala de aula, contribui para uma educação antirracista, democrática, inclusive, fortalece a identidade e a autoestima dos estudantes negros e enriquece o repertório cultural de todos os alunos, promovendo
o respeito à diversidade. Então, a gente viu, pessoal, que não é por questões didáticas, mas especialmente, vamos dizer assim, um racismo estrutural dentro da questão de tradições religiosas. O ataque foi pessoal, não foi por causa de um material didático, né? Então, isso é bem preocupante. E aí nós chegamos, né, o que a gente trata mais no livro sobre a tríade, né, da ateísmo e agnosticismo metodológico, a empatia e a justiça restaurativa. E aí, essa questão aqui, eu achei, a primeira vez que eu vi essa questão foi na aula do professor Hugo, né, não conhecia nada, e a partir disso eu achei muito interessante, comecei a estudar, e a gente trouxe essa questão que é um dos 3 pilares da tríade, né, para a gente conseguir uma educação, uma cultura da paz dentro das escolas, né. Então, o ateísmo e o agnosticismo metodológico, a sua base epistemológica, né, a gente acredita que permite ao ensino religioso se afastar de práticas confessionais e proselitistas, posicionando o fenômeno religioso como objeto de estudo acadêmico. A gente precisa fazer isso, né? Até na última palestra, o professor Hugo falou que o cientista da religião é que tem que levar esses novos conhecimentos para o ensino religioso, e eu concordo. Ele trata também sobre a neutralidade docente, né? O professor deve se posicionar de maneira neutra em relação às crenças religiosas, evitando tanto o proselitismo quanto a desqualificação das experiências dos alunos, né? Então, é aquela questão de ter sempre aquele discurso ético e não ênico dentro da sala de aula, né? E a gente pensa também que esse ateísmo e esse agnosticismo metodológico, ele pode também ser um limite disciplinar, né? Estabelecendo fronteiras claras entre a análise acadêmica e os discursos confessionais, focando nos impactos sociais e cultura das religiões. Então, a gente vê que ele oferece uma abordagem essencial para a atuação docente imparcial, garantindo um distanciamento crítico e científico na análise dos fenômenos religiosos. Essas metodologias não visam confirmar ou refutar a existência de divindades, mas sim estudar as religiões como construções humanas, porque nós, como cientistas da religião, a gente não estuda a verdade, a gente não busca a verdade definitiva, a verdade única, né? A gente busca entender ela de uma maneira antropológica, de uma maneira um fenômeno cultural, né? E através dessa metodologia, a gente acredita que a gente pode transformar a escola num ambiente plural e respeitoso. Depois a gente trata também dentro do artigo a empatia como ferramenta pedagógica, né? E a gente tem atrás aqui o Carl Rogers, né? Empatia é entrar no mundo perceptivo do outro e ficar completamente à vontade nele, deixar de lado as suas próprias opiniões e valores para entrar no mundo do outro sem preconceitos. E aí eu trago a questão de que é impossível a gente não ter nenhum viés, mas esse viés ele tem que ser deixado de lado quando a gente for interagir com o aluno, quando a gente for interagir com as pessoas. A gente precisa manter, ter essa escuta ativa, né, ter um diálogo respeitoso para que a gente possa ter com o nosso aluno uma relação de confiança e respeito, criando um ambiente propício para a discussão de temas religiosos diversos, e a mediação de conflitos, né, que vai antecipar a justiça restaurativa, né, que não é um saber mais, mas sim um agir melhor, né, desenvolvendo as habilidades de comunicação, relacionamento, e aí a gente pensa que essa também é o segundo pilar, é muito importante. E aí eu trouxe essa frase aqui: a psicologia social desse século nos ensinou uma importante lição. Usualmente, não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação a qual ela se encontra. E aí eu trago isso muito porque o que ocorre? Geralmente, no processo de mediação, a gente tem a participação das partes diretamente envolvidas no conflito, a gente tem a responsabilização individual, foca na satisfação das partes diretamente envolvidas, né, e restabelecimento das relações.
na construção de acordos pelas partes, mas às vezes a mediação, pessoal, ela não é o suficiente. Então, muitas vezes a gente vai precisar da justiça restaurativa, né? Onde a participação das partes, direta e indiretamente, envolvidas no conflito, não é só as partes, é a comunidade toda, escolar e a comunidade em que a escola está inserida, né? Uma responsabilização coletiva, focado na reparação de danos e no atendimento de necessidades de todos, uma construção de planos de ação pela comunidade para que isso se torne uma política dentro da escola e dentro da comunidade. Então, a gente percebe que a mediação ela é diferente da justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, né, pessoal, ela trabalha na questão da resolução de conflitos, diálogo entre as partes envolvidas, a questão do empoderamento, protagonismo desenvolvido no enfrentamento da situação, expressão de sentimentos, oportunidade para a vítima e ofensor falarem sobre emoções, né? Por que eu falo vítima e ofensor falarem das emoções? Porque, pessoal, né, não adianta usar aquele termo, né? A chinela vai cantar. Tá, mas tudo bem, tu vai punir esse aluno, mas o que tu vai? Tu vai trabalhar o sentimento dele para que ele entenda o que ele fez, muitas vezes um jovem, um adolescente, uma criança, ou você vai só punir ele e transformar ele num inimigo mais adiante? Então, essa é a diferença do posicionamento da justiça restaurativa no ambiente escolar. O ambiente saudável, né, construção de um espaço escolar com menos preconceitos. Então, a gente vê que a justiça restaurativa ela é um processo através da qual todas as partes envolvidas em um ato que causou ofensa reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias e suas implicações futuras. Essa abordagem pode ser aplicada em casos de intolerância religiosa no ambiente escolar, promovendo um diálogo e a compreensão mútua, pessoal. E a gente busca aquela coisa, da punição à responsabilização, né, pessoal? Então, todos são implicados e se responsabilizam por ser parte da solução. Então, a gente vai ter os encontros restaurativos, a gente vai ouvir os alunos, a gente vai ver em que ambiente esse aluno está inserido, porque é uma responsabilidade do Estado saber se esse aluno que cometeu, por exemplo, um ato de violência, de discriminação contra um colega, se ele não está simplesmente replicando isso que ele está vendo em casa. Então, essa é a ideia de tirar o foco da punição, mas sim da responsabilização. E como agimos, pessoal? Aqui está os ciclos da justiça restaurativa, né? Pré-círculo, círculo e pós-círculo. Pré-círculo, a possibilidade na resolução do conflito pelo processo restaurativo é proposta aos indivíduos, e aí é todos os envolvidos, né? No círculo, eles são realizadas reuniões com os envolvidos, inicia-se o processo de restauração das relações, e o pós-círculo, ao acompanhamento do caso e o cumprimento dos acordos, pessoal. E esse aí é um encaminhamento para psicólogo, encaminhamento, a participação do Ministério Público, do Conselho Tutelar. Então, tem que ter essa ação pós, porque senão apertou a mão ali, falou com o pai aqui, falou com ali, e aí passou pouco tempo depois, está acontecendo a mesma coisa. Então, é um processo de reeducação, né? Mudança de cultura dentro da escola. E aí nós trouxe esse quadro aqui, né, da justiça retributiva e da justiça restaurativa. A retributiva, ela é aquela pune, a restaurativa responsabiliza, né? Então a gente vê algumas diferenças aqui, enquanto o crime é definido como violação do Estado, na outra o crime é definido como uma violação de uma pessoa por outra, enquanto uma foca-se no estabelecimento da culpa e no passado ele cometeu o crime, na restaurativa foca-se na resolução do problema, nas responsabilidades, nas obrigações e no futuro. O que deve ser feito, como eu posso ajudar também a que esse opressor não seja mais um opressor, porque muitas vezes ele está sendo oprimido em casa. Ele tem uma ideia, muitas vezes ele não tem nem noção do que ele está fazendo, né? Imposição da dor para punir e dissuadir e prevenir, restituição como um meio de restauração para ambas as partes. Enquanto a retributiva, um prejuízo social é substituído por outro,
Na restaurativa, foca na reparação do prejuízo social. Então, vocês vão vendo, passo a passo aqui, ó, a diferença entre elas. Por exemplo, o crime na retributiva, ele é definido puramente em termos legais, desprovido de aspectos morais, sociais, econômico-políticos. Manda esse menino para a Fundação Casa. Vai resolver o quê? Está só adiando o problema e intensificando o problema. Na restaurativa, não. O crime é entendido como uma parte de um contexto moral, econômico e político, e que deve ter um envolvimento da escola. Aqui também a gente tem a questão, por exemplo, da retributiva, ações direcionadas do Estado para o ofensor, vítima muitas vezes ignorada, ofensor passivo, enquanto na restaurativa o reconhecimento da participação da vítima, do ofensor, no problema, solução, direitos, deveres da vítima reconhecidos. O ofensor é encorajado a assumir a sua responsabilidade. Então, a gente deu bem aqui para a gente ver a diferença, né? Não vou ler cada uma delas aqui para não se tornar repetitivo, mas deu para ver qual é a ideia da justiça restaurativa. E aqui, né, a gente vê, com o passar toda a análise desse estudo que a gente fez, né, a gente trabalha os 3 pilares fundamentais que a gente acredita, né, para construir uma sociedade mais justa e acolhedora. O agnosticismo metodológico, a empatia e a justiça restaurativa, elas vão formar a tríade pedagógica para a promoção da tolerância e da paz social. A gente vê que nós temos mais de 579 mil estabelecimentos religiosos, os mais diversos, que representam uma diversidade de crenças gigante e que tem que ser respeitada. E a gente vê que muitos casos de violência, né, que é os casos de violação da liberdade recebidos pela Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em 2024, foram 2.472 casos, pessoal. E aí a gente vê que a educação interreligiosa revela-se essencial para a promoção da paz social e do respeito à diversidade no Brasil. Ao incentivar o diálogo e o entendimento mútuo, essa abordagem contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para conviver em uma sociedade plural, desempenhando um papel transformador na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. E aqui eu trago, confesso que copiei o meu orientador, mas o orientador está aí para ser copiado, né? A frase do Rubem Alves, que o professor utilizou na última palestra dele, que diz: a religião que não nos torna mais humanos não é digna desse nome. Perfeitas palavras do Rubem Alves. Mas, ao mesmo tempo, também eu penso que a gente pode trocar esse termo, que a educação que não nos torna mais humanos não é digna desse nome. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Estou aberto a perguntas e agradeço mais uma vez a oportunidade do professor Hugo por ter aberto esse espaço para nós, enquanto alunos. Agradecer também ao Bru, que está sempre nos ajudando. Agradecer especialmente ao Djalma, que pôde trocar comigo de horário, senão eu não estaria aqui, que amanhã eu tenho um compromisso, que eu não pude adiar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Parabéns, Alessandro. Eu me senti até inapto para marcar o tempo. Passou um pouquinho dos 30 minutos, mas estava ótimo. Parabéns, assim, tem 2 perguntas aqui. O Lucas já fez uma pergunta. A Aline Simões fez uma consideração aqui também. Natasha está parabenizando. Eu passo já para o debate, pessoal. Abro já as falas. Agora a gente vai passar para o Francisco fazer a palestra dele. Eu peço um pouquinho de desculpa em meu nome. A gente estava até pensando se a gente ia adiar esse evento de hoje, porque eu estava hospitalizado até pouco tempo atrás, estou com uma virose danada. Mas tomei 3 injeções, melhorei. Eu disse, não, vamos manter. O pessoal já recebeu o link. E aí eu estava deitadinho aqui ouvindo. Eu vou apresentar muito rapidamente, vou participar pouco da mediação, priorizando na noite de hoje as apresentações do Alessandro e do Francisco e os debates que vão se seguir, né, as perguntas, as considerações. Passar agora a falar para o Francisco Assis, para o mestre Francisco Assis, que vai fazer a segunda palestra da nossa noite de hoje. Conforme a programação,
sobre ensino religioso e decolonialidade, ou ensino religioso decolonial, né? Francisco é mestre em Ciências da Religião pela Unicap, especialista em Ciências da Religião pelo IFAL, graduado em Ciências da Religião pela UEVA e em Sociologia pela UFAL, pela Federal de Alagoas. É pesquisador do grupo de pesquisa CNPq UNERES, né? O nosso núcleo de estudos da religião, educação e sociedade. E aqui nós temos também o professor Flores, por exemplo, que é do NERES, o Blui, que é do NERES. Eu pude falar pouco no início, que eu estava muito enjoado, mas, enfim, esse colóquio de hoje é um colóquio do Instituto Federal de Alagoas, que está sobre a organização do NERES, né, do NERES e da nossa especialização em ciência da religião. Francisco, fica à vontade, está apresentado, a palavra é toda sua. Vou estar marcando aqui os 30 minutos e se no final, se precisar, eu te aviso que estamos perto dos 30. Obrigado, professor Hugo. Boa noite aos colegas do NERES, aos colegas da especialização em ciência das religiões, da religião. O senhor pode compartilhar a tela para mim, por favor? Eu enviei para o senhor aí no privado. Então, o nosso tema é Ciências da Religião e Ensino Religioso Decolonial, uma alternativa ao modelo eurocentrista dominante. Já no título, persiste a premissa de que o ensino religioso, enquanto disciplina, certo? Ele ainda é um modelo eurocentrista. E nós propomos que o ensino religioso seja de uma proposta, de uma perspectiva, numa linha de debate decolonialista, certo? Eu trago aí nesse slide o pensamento do pastor Martin Luther King, que dialoga com o tema sobre a decolonialidade. A liberdade jamais é dada pelo opressor. Ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Pode passar, professor. Refletindo sobre essa frase e sobre o sentido de decolonialidade, eu trago aqui algumas estatísticas, certo? Do ano de 2020, foi a última estatística que saiu na Rede de Observatório da Segurança, 2020. Em nosso país, 97% dos mortos pela polícia no estado da Bahia são indivíduos negros ou negras, certo? É um número muito alto e precisa ser questionado esses números, né? Bem como a violência policial sobre a população negra. No estado do Ceará, que é o meu estado, não notifica a cor dos indivíduos, das pessoas mortas pela polícia, né? Em 77% dos casos, certo? Esse registro não é feito. Isso dificulta a discussão sobre a questão da cor, né? Do indivíduo que é vítima da violência policial. Nós não concordamos com o psiquiatra César Lombroso que há a existência de um marginal, de um homicida nato, né? Se os dados apontam que a maioria desses homicídios ou desse confronto com a polícia são de indivíduos de cor, né? Não concordamos com Lombroso quando ele diz que esses indivíduos nascem bandidos, né? Mas muito pelo contrário, pela perspectiva decolonialista, nós achamos que esse indivíduo, nós pensamos que esses indivíduos, eles são párias da sociedade, eles sofrem as desigualdades de um sistema capitalista perverso, né? E a sociedade o faz um indivíduo com conduta desviante, tá? Continuando o dado estatístico, 9 em cada 10 mortos pela polícia no estado de Pernambuco são negros, são pessoas negras, certo? É um número
alto, expressivo. 9 em cada 10. Em seguida, temos que 86% dos mortos pela polícia no estado do Rio de Janeiro são negros. Também um número muito elevado. Considerando ainda que 51% da população do Rio de Janeiro é uma população negra. Em São Paulo, 64% dos mortos pela polícia são negros, são pessoas negras. Você já tem aqui um quadro de violência policial contra indivíduos de cor, né? Alguns estados não registram, como Ceará, né? Outros estados que divulgam seus resultados, nós podemos perceber o quanto há uma nítida perseguição ou um nítido problema com indivíduos de cor que são pobres, estão na periferia da cidade, são indivíduos que não têm acesso a saneamento básico, estão com seus direitos desrespeitados, né? Embora sejam garantidos pela Constituição, eles têm os seus direitos desrespeitados, e é o oposto do que ocorre com os indivíduos ditos de cor, né? Pelos censos demográficos, ou, aliás, de cor branca, de pele branca, certo? É o oposto. Pode passar, professor, por favor. Ainda pelo Observatório de 2023, agora trago uma nova estatística, saindo da população negra, passamos para a população que se diz homossexuais, que são lésbicas, que são trans, né? Esse observatório, ele faz uma observação sobre o modus operandi da perseguição que é feita em nossa sociedade brasileira a esses indivíduos, né? Aqui estão de fora já a questão da cor, mas entra, e agora no debate, a questão da opção sexual, né? A sexualidade, aqueles que se identificam como tal. A violência praticada, o modus operandi contra essas pessoas são, no nosso país, arma de fogo, 31% são mortos por arma de fogo, tá certo? De arma branca, ou faca, ou similares, representa, segundo o Observatório de 2023, 24,51%. Tá? Violências como espancamento, asfixia, pedrada, somam, segundo o censo, 16%. E, fora destes, pauladas e esquartejamentos, que poderia ter sido incluso no tópico, né, anterior, mas eles fizeram separadamente, somam 3,8%. Tá? Então, além dos negros, os indivíduos homossexuais, lésbicas, trans, sofrem esta violência em nosso país. Tá? Pode passar, professor, por favor. Agora temos outro dado, que é a violência contra povos indígenas. Segundo o mesmo observatório, o ano base foi 2023. Né? O número de assassinatos contra essas etnias, esses povos originários, somaram, em 2023, 208 casos. Perfeito? As tentativas de assassinato somaram 35 casos. A violência sexual nessas comunidades, nessas tribos, né, ou a essas pessoas, somaram 23%. Aliás, 23 casos. Aqui não é em porcentagem, mas em quantitativo. É o quantitativo aqui, não é porcentagem. Okay? Lesões corporais somaram 18 indivíduos, né? E ameaça de morte, 17. Aqui já temos que negros, né, homossexuais e povos originários, indígenas, né, formam um triângulo da violência, certo? Dentro do nosso país, contra essas etnias, contra esses povos.
Pronto. Qual é a proposta decolonial? Certo? A proposta da decolonialidade, primeiro, é o descentramento, certo? Seguido de valorizar outras epistemes, a transmodernidade ou pluriversalidade e a libertação ou emancipação dessa situação, desses indivíduos, né? Porque a proposta decolonial, ela sustenta em suas premissas, em suas prerrogativas, de que há um contínuo desde a colônia contra esses povos e que nós, contemporâneos, né, não mudamos esse quadro, certo? Mas nós reafirmamos por meio da violência, por meio do preconceito, esse quadro de violência que era praticado na colônia, ele continua ainda nos dias de hoje. E a proposta decolonial, ela procura romper com esse contínuo, com esse processo da colonialidade. Tá? Então, a proposta decolonial, ela pode ser sintetizada, ela é muito mais ampla, é muito mais abrangente, mas para o nosso colóquio, para a nossa palestra, nós podemos sintetizá-la em descentramento, valorizar outras epistemes, transmodernidade, pluriversalidade e libertação e emancipação. O que vem a ser o descentramento? O descentramento é tirar o eixo da Europa, certo? Que sempre se colocou como o centro difusor do saber, e colocá-la nos povos que foram subalternizados, certo? Esse é o primeiro ponto da proposta decolonial, descentralizar o eixo norte europeu, né, para outras culturas que foram negadas. Valorizar também outras epistemologias, outras epistemes, tá certo? Nós recebemos da cultura ocidental que apenas o conhecimento herdado do Ocidente é o único e deve ser universal, né? É o único perfeito, é aquele que deve ser reproduzido às demais culturas, não importa qual seja a cultura alheia, a cultura do outro, né? Mas a cultura ocidental deve se sobrepor a essas culturas, a esses povos, a esses conhecimentos, a essas epistemologias, ok? Temos ainda que a transmodernidade ou a pluriversalidade, ela deve valorizar a cultura plural, certo? Não acreditamos que apenas a cultura europeia é a única e a perfeita, mas devemos abranger, alargar o nosso campo de estudo, né? E essa abrangência ela deve abraçar o pluralismo religioso, cultural, econômico, político, certo? E a libertação, que é a proposta do filósofo argentino Henrique Dussel, né? Este filósofo ele propõe a libertação dessa centralização, dessa universalidade do saber que Dussel critica em suas obras. Ok? Pode passar, professor. Vamos ao próximo. Na proposta decolonialista, nós temos alguns pensadores que são cruciais, né? Eles são principais. Nós temos o Aníbal Quijano, o Walter Mignolo, Nelson Maldonado Torres, Henrique Dussel, que acabamos de falar, o Francis Fanon e o Aimé Césaire. Certo? Há outros componentes, há outros pensadores, mas temos como principais para este debate esses 6 pensadores decolonialistas. Okay? Então, o que vem a ser a colonialidade? Né? Que conceito é esse? O que é colonialidade? É um conceito que se refere aos efeitos duradouros e estruturais do colonialismo nas sociedades contemporâneas. Certo? Esse é um conceito sucinto, né, devido à exiguidade de espaço e de tempo. Né,
na verdade, a colonialidade é um conceito muito mais amplo, muito mais abrangente, mas vamos trabalhar com essa síntese, com este resumo, o conceito de que se refere aos efeitos duradouros e estruturais do colonialismo. Tá? É estrutural porque, se você mexe na estrutura, você derruba ela, certo? Então, como ela se mantém em pé, o preconceito, ele não termina, morre o preconceituoso, mas o preconceito continua. Não é? Nós temos que... Morre o ditador, mas a ditadura continua. Não é? Morre o nazista, mas a ideia, né, o conceito de nazismo, o conceito de raça, o conceito de todas as violências, né, elas permanecem. O indivíduo morre, mas não acaba as ideias permanecem entre nós. A colonialidade do poder, antigamente, nós temos que fazer agora um esforço de imaginação, nós temos que voltar à colônia portuguesa, certo? Para entendermos a colonialidade do poder, onde desobedecer ao rei significava o quê? Perder a cabeça, certo? O rei era a lei, o rei era a ordem, e você não podia desobedecer à ordem estabelecida na sociedade colonialista. Nós vamos entender que essa sociedade, ela vai passar para gerações futuras, certo? Futuras, os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas leis, que vão sendo paulatinamente ultrapassadas de geração em geração. As gerações que as sucederam receberam essa tradição de obediência ao rei, obediência às normas, ainda que injustas. As instituições também é uma herança da colônia, né? A instituição religiosa, a instituição política, a instituição econômica. E desobedecer a essas instituições, a esta instituição imposta pelo colonizador, significava perder a cabeça, certo? Você não podia contrariar a lei, seria contrariar o rei, a mesma coisa, né? Então, sob pena de punir os dissidentes avessos à ordem estabelecida, ou às ordens. Na colônia, nós tínhamos como castigo aos indivíduos que eram desobedientes, nós tínhamos o enforcamento, né? Temos caso, por exemplo, aquela publicação do Sérgio Trevisan, que é um estudo pioneiro sobre o homossexualismo na colônia, né? Ele relata no seu livro Devassos no Paraíso casos em que a simonia, né, que é a prática homossexual, a simonia na colônia era punida com o fuzilamento, arrancavam-se os órgãos genitais dos indivíduos, ou ferravam, marcavam como gado para que a sociedade o reconhecesse em qualquer lugar, não é? Esse tipo de desobediência à lei e ao rei era severamente punida, certo? E pelos dados estatísticos que foram mostrados no início, nós vemos que há uma ligação, certo? Com a colônia, com a colonialidade do poder, que ela ainda não foi desfeita, que ela não foi abolida totalmente, tá certo? Então, seja pelo enforcamento, pelo fuzilamento, pelo açoite ao negro fujão, né, na colônia, ou condenações à guilhotina. Vários pensadores decoloniais afirmam que há uma obediência cega a essa estrutura, montada aí desde a colônia, a qual chamam de colonialidade do poder. Eu espero que esteja claro esse conceito de colonialidade do poder, porque ele é fundamental para que a gente dê continuidade à proposta decolonial. A proposta decolonial vai querer se impor contra essa colonialidade. A proposta decolonial vai querer romper com este contínuo, vai querer desfazer esse processo, certo? Então, nós temos o primeiro pensador que nos interessa aqui para este colóquio, que é o Aníbal Quijano, onde ele trata da colonialidade pode ser sentida de três maneiras, certo? Esta colonialidade, esta violência do colonizador,
ela pode ser sentida pela colonialidade do poder, que acabamos de ver, pela colonialidade do ser e pela colonialidade do saber, que é a minha proposta, certo? Neste trabalho, trabalhar a colonialidade do saber, né? Como foi dito no início, a nossa premissa é de que o currículo, a disciplina do ensino religioso, ela tem um eixo, um ranço eurocêntrico, e a proposta decolonial procurará desfazer essa colonialidade. A colonialidade do saber se pretendeu ser universal, descartando as múltiplas formas de saberes e suas epistemes. Procurou também desfazer o quê? A variedade de crenças, né? E a diversidade cultural dos povos colonizados, certo? Então, nós temos aqui um problema a ser resolvido pela colonialidade do saber, né? Aliás, que nasce da colonialidade do saber, né? E esses pensadores, eles dizem que há um contínuo processo que se inova, renova, e ainda está presente nos dias de hoje. Claro, não com guilhotinas como na colônia, não é? Mas de outras maneiras, né? De outras formas, assume novas interfaces, certo? A violência praticada na colônia agora criou-se novas configurações, elas foram reconfiguradas, mas não foram rompidas. Então, a questão do estigma, né, que o Quijano coloca, o estigma configurou relações, identidades, criou hierarquias e também papéis, certo? É na colônia, né, segundo o Aníbal Quijano, que se dá a configuração desses papéis e também a noção de raça, certo? É a partir da colonização aqui nas Américas que a ideia de raça surge com o seu ímpeto, com toda a sua força, com toda a sua violência, com todo o seu horror, certo? E isso foi um estigma. Ora, o que é o estigma? Vamos lembrar aqui o trabalho do sociólogo canadense Irving Goffman. Para Goffman, o estigma é uma presença do social, mas do social preconceituoso, né? É como se você marcasse o indivíduo para o resto da vida, né? Ele fica estigmatizado, ele fica marcado como um gado, né? Vejamos a nossa questão do indígena, né? Ele ficou marcado como o índio, né? Como esse é o estigma, né? Ele é o índio, ele é aquele que não tem cultura, né? É aquele que tem que aprender com a Europa, com o mundo ocidental. Ele não pode voltar-se para dentro da sua cultura porque ela é inferior, tá certo? Essa é a perspectiva colonialista, né? Nós é que difundimos o nosso valor, os nossos valores devem ser difusos e aceitos, abraçados pelo resto do mundo, né? Essa é a centralidade que a Europa pretensiosamente sempre quis, né? E que o mundo ocidental se impôs às outras culturas, né? A formação de relações sociais fundadas nessa ideia produziu na América Latina identidades sociais historicamente novas. Qual foram elas? Você não é mais o indivíduo, você é o índio, e você aqui é o negro, ou o mestiço, certo? Isso é criado na colônia, certo? Durante a colonialidade, os processos de colonização europeia, e outras foram redefinidas. Pode passar. A colonialidade do saber faz parte da colonialidade do ser, aliás, do poder, né? E são estruturas de dominação na educação que são replicadas pelo currículo e processos avaliativos, certo? Nem as leis educacionais estão isentas desse contínuo colonizador. Então, essa é uma citação do Navas, onde ele diz que essa estrutura está aí montada desde a colônia e ainda não foi demolida. É um papel do colonizador, aliás, do decolonizador, do professor, do pensador, desfazer essa colonialidade,
certo? Porque nem o nosso ensino ele é livre do eurocentrismo, e muito menos o ensino religioso, certo? Esta disciplina também está envolvida com muitas nuances do eurocentrismo. Para a autora, a ruptura com a tradição hermenêutica seria possível ao propor uma hermenêutica descolonizadora e intercultural, que acolha as margens e periferias atuadas fora do eixo europeu. É o que a gente vinha discutindo, debatendo, ok? Se não houver essa proposta de mudança, de transição hermenêutica, certo? Pelo menos no ponto referente ao ensino religioso, à disciplina de ensino religioso, nós continuaremos a reproduzir, certo? Esses eurocentrismos, essa colonialidade. E mais à frente nós veremos como ela se manifesta. A proposta decolonial é uma possibilidade de transformação na esfera do saber. Tá? O objetivo é construir conteúdos mais inclusivos. O giro decolonial promove relações positivas entre os grupos menos favorecidos, vitimados pela exclusão, pelo racismo e pela discriminação. Então, veja que a proposta não é só ensinar religião, certo? É importante você mostrar os aspectos da religião, certo? Você estudar a mitologia da religião, você estudar os ritos daquela religião, as divindades, né, os processos de organização religiosa, né, na disciplina de ensino religioso, tudo isso é muito importante. Mas nós não podemos nos furtar, nos omitir de falar de questões que tocam também as religiões, né, tanto seu papel inserido na sociedade, como na sua conexão com o sagrado, em referência a esses indivíduos que são preconceituados, estigmatizados pela sociedade. Os negros, a mulher. Eu não posso dar uma aula de ensino religioso sobre matriz africana sem falar da situação do negro na sociedade hoje, sem apresentar dados, sem apresentar as estatísticas, ok? É importante que eu fale da ritualidade, da simbologia africana, mas eu preciso, em minha aula de ensino religioso, tratar dessa temática da violência, certo? Eu preciso tratar do preconceito e dos estigmas, né, dentro de uma proposta decolonialista. Por que decolonizar? Descolonizar referências é reconhecer que o conhecimento é múltiplo. É exaltar e valorizar as vozes dos sujeitos históricos silenciados. É também enriquecer a educação com outras narrativas, com outros olhares e com outras possibilidades. Ok? Acho que está bem entendido isso daí. A proposta decolonial é uma possibilidade de transformação na esfera do saber, né? A descolonização emerge como projeto que se opõe à hegemonia do currículo eurocêntrico, né? Esse currículo que nós estávamos falando agora há pouco, né? A abordagem epistemológica decolonial consiste em ação urgente para a educação em defesa da substituição do atual modelo por outro mais inclusivo e ressignificado. É preciso um esforço muito grande do professor nesse sentido, porque como o professor não tem, de ensino religioso, não tem um livro didático que o apoie na sala de aula, que traga o pluralismo religioso como conteúdo, né? Muitas vezes, aquele professor que está na sala de aula, ele nem é formado na área, né, de ciência da religião ou afins, certo? Ele está ali cumprindo um vácuo, né, que muitos estados, os governos não contratam professores para aquela área, e aí qualquer professor cabe para ensinar, né, a disciplina de ensino religioso. Isso é muito problemático e é muito discutido também. Há um grande e forte debate sobre isso, tá? Mas a proposta da decolonialidade, ela se preocupa com essa questão, certo?
porque muitas vezes o professor que está ali não tem uma aproximação com esse debate, né? E aí ele vai ensinar apenas ritos sobre mitos, sobre ritos, sobre divindade, e passa longe do debate sobre esses grupos que são subalternizados, que foram subalternizados, que ainda são, né? Então, esse é o aspecto eurocentrista do conteúdo de ensino religioso, né? Você tem o aspecto do ensino confessional, né? Esses anos que aparecem aí na sua tela são as constituições em que o ensino confessional ele foi sendo ministrado desde a colônia até chegar a nós, certo? Então, em 1824, ainda em pleno império, certo? Já existia a disciplina que foi trazida pelos jesuítas, padres jesuítas. Em 1931, ela permanece na Constituição, né, até sair com a proclamação da República, mas logo em 1934, Getúlio Vargas, novamente, né, através de decretos e de leis, traz novamente o ensino confessional. Em 1946, ele permanece, passando pela Constituição de 1967 e pela nossa última e vigente, que é a de 1988. Esse é um dos aspectos do ensino eurocentrista na disciplina de ensino religioso. Então, o segundo aspecto é o proselitismo religioso, não aquele proselitismo de missão, que é inerente às religiões, né? As religiões, para sobreviverem, elas precisam praticar o proselitismo de missão, mas nós estamos falando de um proselitismo que tem viés eurocentrista. Esse viés eurocentrista, ele denega as outras práticas, as outras crenças, e coloca apenas o mundo ocidental, a cultura ocidental cristã, como a verdadeira, como a única, a perfeita, a correta, certo? Então, há essas persistências de uma matriz cristã hegemônica. Quando isso ocorre, nós estamos trabalhando o conteúdo de ensino religioso ainda dentro de uma perspectiva eurocentrista, certo? E há muitas formas de isso acontecer. Por exemplo, você se demora mais, quando o professor se demora mais numa perspectiva cristã, e quando vem assuntos de outras matrizes religiosas, ele trata muito pouco o assunto, ou de conteúdos rasos, né? Não aprofunda, não tem aprofundamento. Isso também é uma base eurocêntrica, certo? Você não aprofundar matrizes que não são de cunho cristão ocidental. Tá? O outro aspecto desse eurocentrismo seria o silêncio de saberes, né? O silêncio de saberes que não são ocidentais, né? Existem inumeráveis culturas, certo? E essas culturas, elas não são consideradas no ensino ocidental, na epistemologia do Ocidente, tá? Por quê? Porque ela nutre a ideia de que ela é a grande norteadora do saber, certo? Ela é o centro. O silêncio de saberes não ocidentais. Outro aspecto é não aprofundar as religiões seculares não cristãs. Quando o professor de ensino religioso está na sala de aula e ele se nega, por convicção dele mesmo, né, ele se omite a não falar do ateísmo ou de religiões filosóficas como o confucionismo, o taoísmo, ele acaba caindo dentro desse fosso, dessa perspectiva eurocentrista. Ele reproduz a colonialidade do poder, né? Ele precisa se vigiar, ele precisa ter uma formação adequada para não cair nessas armadilhas do ensino, né, e do currículo, tá certo? Materiais didáticos não plurais. Como não existe o livro didático, como dissemos, o professor vai acabar fazendo busca, né, de pesquisas de material didático, de textos que muitas vezes não são plurais, ou são de cunho proselitista. E isso você acaba também reproduzindo o eurocentrismo dentro da disciplina de ensino religioso, né?
Outro pensador que nós trazemos, além do Aníbal Quijano, é o argentino Henrique Dussel, né? O Henrique Dussel, ele afirma que, em suas obras, em seus trabalhos, em suas palestras, que há persistências eurocêntricas sobre o saber, certo? E já discutimos sobre o que é eurocentrismo, que é uma perspectiva que coloca a Europa e seus diferentes aspectos político, social, econômico e do saber no centro, certo? Isso é o eurocentrismo que o Dussel critica, vai criticar, continua em seu trabalho e em sua voz, né, clamando para uma descentralização desse eurocentrismo, uma mudança no eixo, uma mudança de direção, uma mudança epistemológica. Isto é um modelo que lhe confere o poder de irradiar sua cultura para outras como a melhor, como a mais perfeita, continuando o conceito de eurocentrismo. Continua o Dussel. Isto é um modelo, já foi lido. No território cultural é exercido o controle sobre seus corpos, pacificados pela espada, pelo letramento e pela catequização. Tá? Então o Dussel, ele faz esse alerta, ele na busca para libertar o ensino de um eixo eurocêntrico, ele denuncia que no território cultural, e a guerra hoje é cultural, né, o controle sobre os corpos, né, que o mundo ocidental impôs aos indígenas, aos negros, aos homossexuais, certo? É de caráter eurocentrista. E quando não levantamos nossas vozes, não debatemos isso em sala de aula, não publicamos sobre esse fenômeno, estamos reproduzindo a colonialidade do poder. É essa a preocupação do Quijano, do Dussel e daqueles pensadores que vimos no início da nossa exposição. Eurocentrismo cristão versus povos originários e africanos. Tá? Essa é a persistência do eurocentrismo. É sempre olhar para aquelas religiões africanas ou de matriz africanas, de matrizes indígenas ou orientais, como algo a ser explorado de modo secundário, não principal, mas secundário. Na melhor das hipóteses, vê-las como folclórico, mas ainda assim persiste o eurocentrismo, certo? Não tratamos de igual para igual, infelizmente, tá? E de maneira exótica, né? Você olha para aquelas práticas, as práticas irracionais, aqui faço uso do termo do Rudolf Otto, certo? Porque a religião é uma episteme irracional, né? É uma epistemologia do irracional e que contrapõe a razão ocidentalista, a lógica cartesiana, tá? Então, mas a proposta é você trabalhar a disciplina, a religião, a sobrenaturalidade, como propõe o Rudolf Otto, a partir do mistério profundo, a partir do fascínio, né? O sobrenatural é fascinante, é mistério, né? É tremendo, certo? É sobre essa perspectiva que não ocidental. E também há uma preocupação com o currículo oculto, ou seja, quando você deixa de debater essas questões em sala de aula com seus alunos, tá? Você acaba caindo no proselitismo ou na economia de outros saberes. Quando você não se detém, não aprofunda o assunto nesses outros saberes, africanos, indígenas, orientais, e diversos outros. Tá? Mas você só aprofunda o eixo cristão. Essa é a preocupação, né, do Dussel e a persistência da tradição eurocêntrica. Então, com que metodologia nós deveríamos nos abraçar? Né? Com que vamos fazer um novo ensino religioso? A proposta seria de um método dinâmico
ou de um agnosticismo metodológico, e a distinção clara entre discurso êmico e discurso ético. O que queremos dizer com dinâmico? Um método dinâmico seria aquele que é variável conforme o lugar, o tempo, o momento histórico e as peculiaridades da cultura. Tá? Quando você ensina religião ou religiões, você tem que se atender ao lugar, ao tempo, ao momento histórico, às peculiaridades da cultura, ou seja, em outras palavras, ao contexto histórico-cultural, certo? Você não pode olhar com olhos ocidentais, por exemplo, uma cultura africana, né? Você tem que fazer esse trabalho, né, de se colocar no contexto, no tempo, no momento histórico, e considerar as peculiaridades. O método também, ele encoraja o agnosticismo metodológico, por onde é possível fazer análise e interpretações sobre as religiões e seus fenômenos. Constitui a fronteira entre a teologia e a ciência da religião. A distinção entre discurso êmico e discurso ético é outro ponto importante para a metodologia no ensino religioso, porque a perspectiva ética, a priori, o pesquisador pede que o pesquisador mantenha distanciamento por meio de estudos comparativos. Está fora da alçada da ciência da religião validar ou invalidar os fenômenos metaempíricos do discurso êmico, certo? Isso não é papel do cientista da religião, não é? Saber se Deus existe ou se não existe, afirmar ou negar Deus, não é esse o nosso papel, né? Essa é a baliza que o cientista da religião, em sala de aula, ensinando sobre matrizes religiosas diversas, tem que dominar. Pronto, então eu abro aqui para perguntas, para contribuições, críticas, ajuda muito a gente, as críticas, né? Isso foi um grande ensaio para mim. Ainda sou um entusiasta da decolonialidade, não domino todo o assunto, mas estou bem orientado com o professor Hugo Brandão, que é o meu orientador neste trabalho. Agradeço a paciência, a oportunidade e uma boa noite a todos. Parabéns, Francisco, maravilhoso. Pessoal, vou abrir agora os microfones aqui, quem quiser falar, fica à vontade, só é levantar a mãozinha, né, aí do lado. Deixa eu ver aqui o microfone. Mas já tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou fazer primeiro as do chat para os dois. A gente vai abrir bloco de 3 perguntas para tentar sintetizar mais e depois repassa para os palestrantes. Deixa eu só procurar aqui. Lucas Felipe. Ele coloca aqui uma pergunta, acho que para os dois, né? Como o diálogo interreligioso pode fundamentar práticas de justiça restaurativa à luz de abordagens teológicas e filosóficas que valorizam a reconciliação, a dignidade humana e a construção do comum? Há, nesse sentido, alguma corrente filosófica ou teológica que ofereça contribuições mais consistentes ou promissoras? Essa é a primeira. Aline Simões botou boa noite. Não falou só, não foi pergunta. Bom, acho que só essa. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Fica à vontade, pode levantar a mão aí. Tem mais pergunta. Qual será o perfil dos professores que usam a Bíblia como material didático? São cientistas da religião? Boa. Tem mais alguma, Brui? Viu mais alguma? Tem sim. Bota 3 e a gente passa para o pessoal. E a outra na sua perspectiva, para o Francisco, qual o papel do professor de ensino religioso para o combate ao proselitismo? Bom, fiquem à vontade aí, Francisco e Alessandro. Olha aí como é que vocês se organizam aí para ser o primeiro, segundo. Não, tranquilo, bem tranquilo. Estudar as ciências da religião, por exemplo, assim, eu vim, por exemplo, bem enganado para o curso, vamos dizer assim,
que eu achei que o foco ia ser mais teologia. Eu achei que ciências da religião ele é teologia, mas ele não é teologia, é uma coisa completamente diferente, né? Então, assim, é óbvio que o trabalho, por exemplo, tanto o meu trabalho quanto do colega Francisco, eles acabam se conversando, e se vocês olharem nas entrelinhas, muitas das perguntas que foram feitas aqui, eles acabam sendo respondidas. Alguma dúvida que ficou no trabalho do Francisco foi respondida no meu trabalho, e alguma coisa que ficou no meu trabalho foi respondida no Francisco. Mas sendo mais, vamos dizer assim, específicos a pergunta, da questão filosófica mesmo, eu poderia citar o Paulo Ricoeur, né? A ética da solicitude e do perdão, Emmanuel Levinas, a ética da alteridade, né? Que ela cobra ela exige uma resposta ética, né? A própria Hannah Arendt, né? O poder do perdão e da ação plural, onde ela trabalha a questão do perdão, quanto ele rompe os ciclos, que aí vai dialogar com o meu trabalho sobre a questão da justiça restaurativa. Já sobre a questão da teologia, tu não tem como fugir da questão da teologia da libertação, né, que tem mais a ver com o cristianismo latino-americano, né, que traz a realidade concreta dos oprimidos, né, a relação de oprimido e opressor. Ele traz a figura de Jesus Cristo, que ela passa a sofrer com as vítimas, né, e aí podemos também trazer a questão do que acabou sendo até um outro trabalho que eu acabei fazendo, que eu postei para o capítulo do Neres, né? Que é a questão da teologia do Dietrich Bonhoeffer, alemão, que foi opositor do Hitler, que é a teoria da encarnação, aonde ele traz para a realidade da população, da realidade do ser humano, a questão do seu cristianismo, né? Porque ele trata que, se não for assim, Deus passa a ser uma figura metafísica sem importância. Também traria, por exemplo, as teologias de reconciliação lá da África do Sul, lá do Desmond Tutu, né? Do conceito de Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos, entendeu? Eu acho que são essas as vertentes, tanto filosóficas quanto teológicas, para quem quer trabalhar esses assuntos. Eu não sei se o colega Francisco quer fazer alguma colaboração nessa primeira pergunta, colega. Não, perfeito, Alessandro. Eu confirmo e concordo com você, né? Eu tenho a mesma linha de pensamento. Eu agora respondendo aqui a questão de qual o papel do professor do ensino religioso para combater o proselitismo, tarefa nada fácil, né? Porque os indivíduos que nós ensinamos em sala de aula, né, eles têm perfeitamente em suas cabeças de que a religião deles é a correta, que é a certa. Professor de ensino religioso sempre enfrenta debates com gestão de escola por apresentar uma religião fora do eixo eurocêntrico, né? Muitos professores, nós temos conhecimentos que são levados às secretarias, às coordenações, à gestão da escola, quando trazem temáticas fora do eixo eurocentrista, como religiões africanas, né? E essas discussões, elas são muito fortes, assim, os pais vão às escolas, passam o ano inteiro sem ir à escola, mas quando surge uma questão religiosa, estão lá brigando, levam a Bíblia, querem impor a fé, né, a todo custo, né? Então, assim, tarefa difícil combater o proselitismo, porque até o próprio professor, ele tem a sua perspectiva no plano religioso, né? Muitos professores têm, e impor isso seria continuar essa colonialidade. Então, qual é a proposta? Precisamos dar uma resposta. Qual é a proposta do professor para combater ao proselitismo? É se apegar ao método, certo? Ao método, agir com metodologia, uma metodologia plural, uma metodologia em que as diversidades sejam contempladas numa sala de aula, que é uma aula por semana, 1 hora aula por semana. Né? Não dá para você dizer muito, né, dentro da sua disciplina, né? É uma carga horária muito pequena, mas através de uma metodologia própria
Isso, acredito eu, seja possível. Lembrando que é impossível uma neutralidade absoluta. Aqui eu cito Weber, Max Weber. Tá? Bom, pessoal, as inscrições estão abertas. Fiquem à vontade para poderem falar. Tem mais Pode uma levantar pergunta aqui, professor, acho que foi do Blue, que pergunta assim, Sim. na sua perspectiva, Alessandro, por qual motivo esse movimento para utilizar apenas a Bíblia como recurso didático, ignorando os demais livros considerados sagrados? Bem, basicamente, o trabalho do Francisco explicou. É as nossas origens eurocêntricas, né, que teve praticamente não houve uma mudança significativa até os anos 80, quando os grupos que eram marginalizados começaram a ter acesso à educação, que houve vamos dizer assim, aquele choque, né, cultural, vamos dizer assim, de outras religiões e as pessoas não tinham acesso à educação, começaram a se apresentar nas escolas, né? Mas, principalmente, eu acho que devido à questão do que o professor Flávio falou uma vez, na questão de estrutura, né, e superestrutura, da questão também do avanço neopentecostal na política. Entendeu? A gente viu, por exemplo, a gente tem a LDB, a gente tem a Constituição, a gente tem a própria BNCC, né? Tudo trabalhando isso. E aí vai lá uma lei federal lá, imposta, né? E torna-se uma lei federal fazendo essa diferenciação. Então, isso aí eu acho que é mais uma questão de, vamos dizer assim, de trabalho, né? Trabalho é feito de uma maneira em que aquilo se torna quase como um ato reflexo do professor. O professor, ele vem muitas vezes da periferia, e na periferia quem está lá é o pastor, entendeu? É a comunidade dele. Então ele acaba levando isso para dentro da escola. E aí eu lembro das palavras do professor Hugo lá nas primeiras aulas, lá quando a gente começou na introdução à ciência da religião, né? Da gente tirar o palitózinho da teologia, do que a gente acredita, e colocar quando a gente estiver envolvido. Então, isso passa pela formação, e aí fala da importância do nosso curso aqui, né? Da gente pegar e fazer essa transposição didática, né? Que o Chevalac trabalha muito nisso na matemática, mas dá para trazer também para a ciência da religião e para qualquer área, né? Trazer o saber científico para saber escolar. Mas como fazer isso? Isso passa por formação acadêmica de qualidade, passa para que os cientistas da religião estejam nesses meios. Não simplesmente, né, Blue, como é aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, qualquer pessoa formada em qualquer licenciatura, né, a pessoa é formada lá em matemática e física, simplesmente ela faz um cursinho de aperfeiçoamento de 400 horas e já está habilitada para assumir uma sala de aula com os alunos dessa maneira. É isso. Francisco, tem mais algum? Desculpa, Bruno, fica à vontade. A Bíblia, o livro sagrado do professor de ensino religioso, se chama BNCC. Porque o que falta muito é o conhecimento da BNCC. Quando perguntam assim, mas por que estão ensinando a Bíblia? Bem, tem habilidade para ensinar livro sagrado, não para ensinar a Bíblia. Tem essa questão que ela é fundamental da gente colocar, né? Que essa BNCC ela tem que ser estudada por todos os professores de ensino religioso, independente da forma que eles chegaram no ensino religioso. Complementação de carga horária, porque o ideal é que a gente seja formado, isso é um fato. Mas a gente sabe que nos bastidores da escola, infelizmente, o ensino religioso ele está sendo complementação de carga horária de professor. E aí começa a questão mais grave, que é achar que ensino religioso é teologia no sentido proselitista, né? Que também não dá para falar da teologia como toda teologia fosse proselitista.
a locais. Tem o Francisco com a mão levantada, e para o Alessandro e para o Francisco de Assis, que estão palestrando, tem uma pergunta do Iveson, se vocês puderem, após a fala do Francisco, responderem ou comentarem sobre a fala de Blue e do Francisco, já responderem a pergunta do Iveson no chat, eu agradeço. Fica à vontade, Francisco. Muito obrigado, mais uma vez, boa noite. É sempre uma alegria poder participar de momentos como esse. Parabenizar os caros colegas, tanto o professor Alessandro como o professor Francisco, meu xará, e se deparar com diálogos e explanações como essa, nós observamos o grande desafio que nós, educadores, e vocês, principalmente, que estão levantando esta bandeira, em tornar realmente toda essa praxe decoloniadora, né, essa praxe de libertação. E eu fico pensando que não existe uma forma mais eficaz. E aí, por isso que eu digo, por isso que eu chamo a atenção para a questão do desafio, quando nós vemos bandeiras como estas levantadas, que não não existe uma possibilidade que não seja mexer significativamente na estrutura de currículo, não é? Enquanto a professora Marrido estava falando, eu me lembrei que, eu acho que em 2022, tomar até liberdade de fazer aqui um rápido comentário, nós escrevemos um artigo, eu também sou licenciado em História, e nós escrevemos um artigo em 2022, ainda no período de mestrado, né? Eu sou doutorando em Ciências da Religião pela Unicap, e nós trazíamos, né, nesse artigo justamente um debate interessante que, a partir da disciplina de História, não necessariamente voltada, não é uma disciplina voltada para o ensino religioso, mas que ela também engloba aspectos, das religiões, das religiosidades, da cultura ou culturas do modo em geral. Nós trazemos uma discussão interessante sobre a competência do professor de História versus as habilidades e competências dos eixos formativos da própria BNCC, né? Então, quando a professora Blue Marreiro traz essa coisa aqui de forma bela, né, que a Bíblia do professor do ensino religioso é a BNCC, né? Eu acho que foi o Alessandro, né, que mencionou a questão da BNCC. Eu digo, olha, levantou aí um insight interessante, porque nós, enquanto educadores, de forma, sim, crítica, de forma a debater, a dialogar, mas nós temos que nos apropriar disso, não é? Nos apropriar desse documento. E aí, sim, quando você fala em mexer no currículo, né, mexer nas bases curriculares, mesmo que sejam, né, a priori, a nível estadual, você pensa aí no grande desafio, né, porque você vai mexer, a proposta é mexer juridicamente, não é? Em um instrumento que está posto, que está escrito. Mas seria, sim, talvez uma das formas eficazes, não é? Em propor realmente essa mudança na formação dos próprios docentes, não é? Lá atrás, quando nós iniciamos na questão do doutoramento, então uma das questões que nós levantávamos foi essa, e aí por motivos e de comum acordo com o nosso orientador, não levamos à frente, mas era justamente a proposta de propor uma disciplina dentro da grade da formação dos professores, uma disciplina sobre interculturalidade, não é? E aí,
voltando um pouquinho, né, na primeira pergunta, que eu achei super interessante, né, e aí eu vou citar apenas um teórico que os caros colegas não mencionaram, mas acredito que conheçam, e sim, pelo panteão que existe, mas temos o professor Raul Fornet Bittencourt, não é? O Fornet Bittencourt, hoje, ele é cubano, não é? Radicalizado na Alemanha, e hoje é talvez a grande autoridade, não é? A grande autoridade em matéria de interculturalidade. Nós temos o professor Enio Brito, também, da PUC de Minas. Ele escreve o livro Veredas da Interculturalidade, também super interessante, não é? Ele consegue também trazer uma perspectiva intercultural interessante, mas o Fornet Bittencourt, ele traz uma proposta, a partir da sua filosofia intercultural, de uma cisão radical, não é? Fazendo com que todo esse movimento eurocêntrico, etnocêntrico, ele seja repensado. Mas interessante que ele coloca a questão do diálogo interreligioso, não é? De uma perspectiva simétrica, em que todos possam repensar, não é, os seus valores, as suas perspectivas, e a partir desses valores haver um diálogo realmente, né? E aí ele atua muito na questão o espaço, né, dele é a América Latina, mas ele mesmo coloca, mas nós não podemos nos reduzir apenas à América Latina. Isso tem que ser um movimento de ordem mundial, né? E também, para não me estender mais, né, eu tinha feito algumas anotações aqui, mas eu acho que é isso, né? É sobre essa, e mais uma vez parabenizar aí os colegas e parabenizar o povo, o professor Hugo Brandão por essa iniciativa, né, dessa especialização existente aqui em Maceió. E aí colocar um ponto de dúvida, um ponto de dúvida nesses nossos diálogos, nessas nossas discussões, que inclusive eu trouxe isso do último debate, não do último que eu não pude participar, que eu estava em Recife, justamente em um seminário de tese. Mas, assim, nós percebemos, né, que isso foi noticiado, foi amplamente divulgado, essa preocupação, não é, capitaneada pela Câmara Municipal do Estado de São Paulo, da capital São Paulo, não é? Esses momentos bíblicos, né? Esses momentos, e a gente percebe claramente que há a tentativa, pelo menos, né? Porque na sociedade em geral já se conseguiram, de certa forma, mas dentro das escolas é uma tentativa muito, muito clara de um aparelhamento, não é? E de um proselitismo, né, realmente, que foi muito bem debatido aí. Mas aí fica uma pergunta no ar, tá certo? Uma coisa assim para que a gente possa refletir. Se houvesse uma contraproposta, um contraponto para esses senhores que apresentaram essa proposta do uso da Bíblia e tal, tá, tudo bem, vamos fazer isso, vamos levar isso adiante, vamos amadurecer, mas além da Bíblia dita cristã, não é? A Bíblia protestante, por que não o Alcorão também? Por que não a Torá também? Por que não? E aí seria uma forma de propor de fato esse diálogo, não é? E propor de fato essa abertura para, não é? Vamos falar de Deus, tá, tudo bem, vamos falar de Deus, mas por que não também falar de Olorum? Por que não falar também de Tupã? E aí eu acredito que essa contraproposta poderia ou não é, causar algum avanço, não é, nessa, vamos dizer assim,
nessa tentativa, né, nessa coisa. Quando nós falamos isso, eu estou dizendo, eu estou mencionando isso no final, dentro da perspectiva, como muito bem os professores colocaram, dentro da perspectiva de um diálogo interreligioso, tá certo? E aí, com isso, eu finalizo as minhas falas, mais uma vez, agradecendo e parabenizando aí os colegas. Francisco e Alessandro, fiquem à vontade, não tem mais ninguém inscrito aqui, pelo que eu vi, nem de mão levantada. Vocês podem responder ao Francisco, ao Iveson, que tem uma... Deixa eu ler logo a do Iveson aqui, que colocou aqui no chat. O Iveson colocou assim, sobre a decolonização, quais os métodos do professor na tentativa de tentar erradicar a colonização em sala de aula? Existem algumas apostas de novas identidades? Aí eu solicitaria que Alessandro e Francisco se revezassem aí na resposta, né? E já emendassem, por favor, as considerações finais de vocês, para a gente ir finalizando o nosso evento. Bem, eu acho que, por exemplo, assim, pelo que eu tenho estudado, a gente acaba fazendo alguns links, né? Então, por exemplo, assim, para que a gente pudesse trabalhar um método de ensino voltado à decolonização, por exemplo, a gente teria, né, que utilizar, por exemplo, a questão do Paulo Freire. Então, a gente vê a questão da pedagogia crítica, né, a problematizadora, né, e aí a gente acaba vendo que isso ocorre, por que ocorre determinados ataques a Paulo Freire, né? Porque o professor ele abandona a posição de dono do saber, ele valoriza os saberes locais, populares, ancestrais, comunitários, né? Ele trabalha com temas geradores, né, partindo da realidade dos estudantes, especialmente onde o pessoal vive em contextos assim de vulnerabilidade. A gente também poderia falar também de um currículo multicultural e intercultural, né, para desconstruir o que o colega Francisco falou, né, desconstruir o currículo eurocêntrico, né, dando voz aos indígenas, negros, os africanos, a própria questão feminina e periférica, né. Nós poderíamos também utilizar metodologias ativas com foco na escuta, né, promover roda de conversa, narrativas pessoais, histórias de vidas, projetos coletivos, né, valorizar a experiência dos alunos como fonte legítima do conhecimento. Então, é isso que a gente traz, por isso que a gente traz essa base do agnosticismo metodológico, né, e ateísmo, a questão da empatia, a questão da justiça restaurativa, ela vai estar baseada nessa questão, e aí ele vai trazer a questão que vai questionar o que o colega complementou, o Francisco, né, a ideia de universalidade, né, imposta pelo pensamento europeu, né? Ele vai buscar essa tríade do trabalho, que a gente trabalhou tanto, eu, o professor Hugo, né? Apontar a urgência de recuperar esses saberes silenciados, né? Essas epistemologias subterrâneas. E aí também trabalhar a questão também, para essa questão da descolonização, né? Aí eu posso trazer a aula do professor Fábio, né? A questão da linguagem, da estética, né? Que a gente pode trabalhar com as literaturas marginais, música popular, oralidade, grafite, expressão religiosas afro-brasileiras. Só que isso passa por uma questão muito complicada, que é o que o professor Flávio falou na disciplina dele, né? Como o Estado ele não chega nesses lugares, quem é que vai acolher essa população esquecida, vamos dizer assim, pelo Estado? São as igrejas neopentecostais. O censo está aí e está provando isso. É o pastor que conseguiu o emprego, é o pastor que abriu a crechezinha lá, é ele que dá o suporte. Então, muitas vezes, é aquela teologia, aquele modo de vida que vai pegar e vai dar um start na vida da pessoa, uma melhora, vamos dizer assim, socioeconômica. E aí, como é que você consegue mudar esse pensamento se o Estado ele deixa a desejar? E aí tu tem o fortalecimento da bancada evangélica que faz uma lei federal que vai contra o artigo 19, né, da Constituição, vai contra a LDB e vai contra a BNCC.
né? E aí tu pega e diz assim, ó, o professor, ele olha aquela lei federal, onde coloca o cristianismo acima das outras, e diz assim, não, eu estou amparado. E aí, como é que a gente muda isso? Então, é dessa forma que eu acredito, com esses métodos e essa metodologia, que eu acho que a gente pode desconstruir isso, e o colega Francisco, o trabalho dele é sobre isso, eu acho que ele pode complementar de uma maneira melhor. Melhor não, Alessandro, está perfeita a sua fala. Gostaria de registrar a presença do professor doutor Iveson Gomes, uma presença muito importante para o nosso debate, e contemplando aqui seu questionamento, eu diria que a solução, Iveson, a única solução seria para nós rompermos com essa colonialidade, né? Estaria no desvencilhamento, certo? A gente precisa se desvencilhar dessas influências eurocentradas e passar a valorizar a nossa própria cultura, o nosso próprio povo, certo? Se desvencilhando da cultura alheia, sem desrespeitá-la, mas principalmente mudando o foco, né, mudando o olhar, né, e em seu lugar valorizar as experiências que são nossas, que foram caladas, as experiências que foram perseguidas, historicamente perseguidas, né, e negligenciadas. Esse é o método, essa é a proposta da decolonialidade. E gostei muito do professor Francisco Ayrton quando ele colocou a interculturalidade. Ele me remeteu ao antropólogo Clifford Geertz, que faz a mesma proposta, né? A interculturalidade. Se eu não sou do terreiro, se eu não sou oriental, mas pela interculturalidade eu posso entrar na cultura do outro, entender como ele pratica aquela cultura, como ele vive, como são suas experiências positivas, né, a partir deste método, ou da interculturalidade, ou da decolonialidade. Não há caminho errado, certo? Obrigado. É isso mesmo. Só queria agradecer a todos e todas que estão participando conosco, dizer que amanhã é o nosso segundo dia do nosso colóquio. Agradecer imensamente ao Francisco e ao Alessandro, parabenizá-los pelas palestras incríveis, e damos por fim aqui o nosso primeiro dia do nosso colóquio Ciências de Religião e Debates. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Francisco. Obrigado, Alessandro. Até a próxima. Até amanhã, às 19 horas. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau.